Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos agora no degrau final, lembrando que o final é apenas o começo. Essa é uma frase que eu utilizo. Vou patentear essa frase porque nem todo final é o fim. O final desse curso, ele é o começo de uma nova jornada para você, de uma nova vida, de uma nova perspectiva, uma perspectiva positiva de futuro, onde você abre um leque de possibilidades de ajudar as empresas nessa implementação aqui dos riscos psicossociais e uma forma de você gerar renda para você, ajudando as pessoas e as empresas, ok? Eu sou a professora Sandra Staff e estarei guiando você nessa jornada aqui até o final, te segurando pela mão e descomplicando para você essa questão da NR1. Tem muita gente na internet vendendo complicação da NR1. Mas, gente, a NR1, dentro desse monitoramento dos riscos psicossociais, é uma coisa simples, tá? Porém, exige ferramentas, exige um conhecimento, exige sim. Mas tem muita gente por aí complicando demais as coisas para os alunos, fazendo com que os alunos fiquem aí perdidos em tanta informação, tá? Então, agora, a partir de agora, né, nesse módulo final, você já está aí, né, consolidando na sua mente, consolidando através dos exercícios que você fez, praticando dentro das ferramentas que eu deixei para você no módulo 3, as ferramentas essenciais para você utilizar dentro das empresas na hora que você estiver fazendo a sua consultoria e você começar a atuar de fato com segurança, com posicionamento profissional dentro das empresas. Agora, eu vou abrir aqui os slides para a gente dar continuidade nesse aprendizado maravilhoso e conte comigo sempre, tá? Você pode me passar mensagem no WhatsApp, entrar no nosso grupo do WhatsApp e eu estarei sempre disponível para te ajudar no que você precisar, ok? Só um minutinho. Então, deixa eu abrir aqui a tela. Vou pegar aqui os slides. E nós temos, então, nesse momento, o módulo 4, que é o monitoramento, documentação e posicionamento. É lógico, ali no módulo 3, eu tive já que te passar muito dessas informações sobre documentação, por conta das duas planilhas, tá? Mas aqui agora você consolida tudo isso, você sela todo esse conhecimento e fixa todo esse conhecimento para te levar adiante. Seja bem-vindo ao último módulo dessa formação. É aqui que você aprende a sustentar, comunicar e consolidar a sua atuação dentro das empresas. Uma jornada sólida, o que você construiu até agora? Vamos ver. Compreendeu a NR1 com profundidade, desenvolveu um olhar diagnóstico, aprendeu a mapear os riscos e classificar as prioridades, estruturou o plano de ação das intervenções. Faz sentido? O que diferencia profissionais? Diagnosticar bem, intervir bem, mas não sustentar o trabalho no tempo, tá? Isso aqui são as características de um profissional comum, tá? Ele diagnostica bem? Sim. Intervém bem? Sim. Mas não sustenta o trabalho no tempo, que é o que vai fazer você ter mais rendimento financeiro, é saber se posicionar e ter esse trabalho aí sustentado ao longo do tempo em cada empresa que você vier a
realizar o trabalho. Profissional consistente, sabe acompanhar, sabe medir, sabe registrar e se posicionar, sustentando o trabalho no tempo. A capacidade de sustentar o trabalho no tempo é o que diferencia profissionais comuns de profissionais realmente consistentes. Por que o trabalho perde a força? Três falhas críticas, tá? Sem acompanhamento, sem registro e sem posicionamento. Então, sem acompanhamento, o trabalho perde a força e a continuidade. Sem registro, o trabalho perde a continuidade e o valor, porque sem registro hoje em dia nada existe. O trabalho perde valor dentro da empresa quando você não sabe se posicionar. O que você vai aprender neste módulo aqui? Vamos ter uma visão geral. Por que o monitoramento é essencial e por que tantas intervenções falham por falta de continuidade? Como documentar a sua atuação de forma estruturada, transformando seu trabalho em algo valorizado? Como definir indicadores e evidências sem complicar o processo, garantindo profissionalismo e clareza? Como construir o seu posicionamento profissional com clareza e precisão? Maturidade profissional. Esse módulo não é apenas sobre técnica, é sobre maturidade profissional. É aqui que você deixa de ser alguém que sabe o processo e passa a ser alguém que consegue sustentar, comunicar, consolidar a sua atuação dentro da empresa que você for contratado. Então, entra com muita atenção. Monitoramento, onde a maioria erra, tá? Onde a maioria erra no monitoramento. Muita gente faz uma boa intervenção e acredita que o trabalho terminou. É aí que mora um dos maiores erros, porque impacto imediato não é o mesmo que resultado sustentado. O dia da intervenção, o que aconteceu depois? No dia da intervenção, pode haver entusiasmo, reflexão, engajamento, mas isso não garante que o novo comportamento vai sobreviver à rotina real da empresa. Então, às vezes, você faz uma reunião, um workshop ou uma palestra, mas quando o funcionário, né, todas as pessoas ali da empresa voltam para o seu ambiente dia a dia, tudo volta como dantes no quartel de Abrantes. As forças que resistem à mudança. Ambiente antigo continua exercendo força, hábitos continuam ativos, a pressão operacional continua. Por isso, monitorar é essencial para garantir que a mudança entrou no cotidiano e não ficou apenas na experiência do momento. O que significa monitorar? Vamos ver quatro dimensões dessa observação. Tá? Comportamento. A mudança entrou no cotidiano ou ficou apenas na experiência daquele momento? Clima. A equipe percebe a diferença ou os mesmos ruídos continuam aparecendo? Processo. A liderança incorporou algo novo na forma de operar? Isso aqui, gente, é um ponto crucial. Por quê? Porque, principalmente em empresas familiares, existe o mesmo modo de gerenciamento, o mesmo modo de querer permanecer na liderança, o mesmo comportamento. Então, você, como consultor, como consultora, deve dar indicadores de novos comportamentos para que esses riscos eles possam mudar também. Resultado: houve melhora verdadeira e mensurável? Dá para mensurar quanto por cento melhorou no clima? Quanto por cento melhorou nas vendas? Quanto por cento melhorou na produção? O treinamento sem continuidade. O que acontece? Uma empresa realizou um excelente treinamento de comunicação. No
final, todos elogiaram, mas não houve reforço em reuniões de acompanhamento, nem observação de aplicação prática. 30 dias depois, a empresa voltou ao mesmo padrão: reuniões confusas, mensagens contraditórias, retrabalho e tensão. Com o monitoramento, a mudança se mantém. Sem monitoramento, sem esforço, sem check-in, sem observação prática, retorno ao padrão antigo em 30 dias é algo certo. Agora, com monitoramento, com check-in e reforço, né? A mudança ela começa e se mantém. Ou seja, se você faz a intervenção e você faz um monitoramento, faz um reforço, se você vê que o negócio, se a peteca está querendo cair, você faz um reforço. Isso vai fazer com que aquela mudança permaneça e se consolide ali dentro. Reflexão conceitual. Sem acompanhamento a uma boa intervenção, pode vir apenas uma memória inspiradora. Então, sem o acompanhamento, vem aquela lembrança, ai, que dia legal que foi que a Sandra foi na empresa, deu aquele workshop. Mas e realmente a mudança? E realmente a transformação? Ela está acontecendo? Então, uma pergunta que eu deixo para você: você está ensinando a gerar impacto ou sustentar mudança? E pratique agora esse exercício, tá? Explique por que uma intervenção pode ser bem recebida e ainda assim não gerar transformação geral e real, tá? Então, por que uma intervenção é muito bem recebida, acalorada, mas de repente não gera ali a transformação que era almejada? Considere os elementos ambiente, hábitos, pressão operacional, ausência de esforço, de reforço, perdão, e a falta de acompanhamento. E eu quero que você faça esse exercício aí no seu caderno. Indicadores e evidências. Profissionalizar a entrega. Para profissionalizar sua atuação, você precisa entender que não basta achar que melhorou, tá? O achar aqui, o achismo, ele deve sair completamente. Você deve ser guiada por indicadores, por dados e resultados, tá? Do monitoramento. É preciso definir indicadores coerentes com o risco do trabalho. Os 4 níveis de indicadores: comportamento; 2, clima; 3, processo; 4, resultado. Então, no clareza nas orientações, mais segurança para falar. Clima, menos conflito formal, redução do ruído entre os setores. Processo, reuniões mais organizadas, alinhamentos mais eficazes, menos retrabalho, redução e tensão operacional. Simplicidade é profissionalismo, o princípio dos indicadores. Não é necessário criar um sistema excessivamente complexo. É o que eu falo, aqui você tem tudo, o essencial. Para de ficar indo na internet, pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, por quê? Porque senão você vai ficar perdido e vai se sentir inseguro, insegura. Coloque em prática o que eu estou te dando aqui nesse curso. O importante é escolher poucos indicadores relevantes e coerentes com o problema original. Medir tudo versus medir o certo. Uma consultora tentou medir tudo em um projeto de liderança e comunicação. Criou tantos indicadores que a empresa não conseguia acompanhar. O processo ficou pesado e confuso, ou seja, a consultora criou tantas coisas para medir, tantos forms, tanta coisa que no final a empresa ficou sem saber como aplicar tudo isso, porque você sabe como é a rotina de uma empresa. Então, você precisa ter ferramentas simples para que a empresa consiga implementar rapidamente.
Os quatro indicadores centrais, a solução que funcionou. Clareza percebida, respeito na comunicação, redução de trabalho, qualidade dos alinhamentos, tá? O acompanhamento ficou mais simples, mais útil e mais convincente, ou seja, você passou um posicionamento melhor, foi mais aceitável pela empresa o que você apresentou. Por quê? Porque era uma coisa simples, mas que no final ela teria o que ela precisa, que é essa documentação de que os riscos foram identificados, que eles estão sendo gerenciados e as intervenções estão sendo realizadas e o monitoramento para que eles não voltem também está sendo aplicado. Profissionalismo não está em medir tudo, está em medir o que de fato mostra se houve avanço. E aí eu te deixo essa pergunta: você está ensinando a produzir dados ou produzir evidências relevantes? Faz esse exercício aí. Crie três indicadores para acompanhar uma intervenção voltada à melhoria de comunicação entre liderança e equipe. Então, três indicadores para acompanhar essa intervenção. Ou seja, o que é intervenção? É um workshop. Mas como que você vai medir isso? Crie três indicadores. Use os quatro níveis como referência: acompanhamento, clima, processo e resultado. Documentação e relatório. O que te dá autoridade é isso: documentação e relatório, tá? Documentação não é burocracia, gente. É organização da inteligência profissional. Trabalho bem documentado é diferente de um trabalho bem feito, mas mal registrado, pois ele perde força. Bem documentado é um trabalho que ganha consistência, clareza e autoridade. O que o relatório precisa mostrar? A demanda inicial. O que é a demanda inicial? Se esse relatório foi feito com colaboradores, líderes, quais setores? Essa é a demanda. A metodologia que foi utilizada. Como que você fez esse trabalho aí? Foi através de diagnóstico, mapa, intervenção e o gerenciamento através de ações? Principais achados. O que você achou quando você aplicou esse diagnóstico, né? No seu relatório, quais são os principais achados impactantes? Quais foram os riscos que precisam e foram priorizados? Ações realizadas. Quais foram as ações realizadas? Desde a sua entrada com o diagnóstico, o mapa, as intervenções, depois mais intervenções se preciso for, monitoramento, e as recomendações, porque além dessas intervenções, você pode deixar para a empresa, quando você não estiver lá, recomendações de como agir ou como manter aquele ambiente para que o risco não volte. Linguagem do relatório. Como escrever com autoridade? Então, precisa ter clareza, prudência e de uma forma bem descritiva. Então, essa linguagem clara deve ser técnica sem exagero, conectada à realidade daquela empresa. Então, você não vai usar uma linguagem técnica de medicina para uma empresa que é funerária. Prudente, evitar diagnósticos que ultrapassem o seu escopo, ou seja, o que você vai fazer. Descritiva. Em vez de rotular as pessoas, descreva os padrões observáveis e seus impactos. Nós falamos disso, né, no primeiro, no segundo módulo. Duas consultoras, dois resultados diferentes. Vamos ver. Então, duas consultoras fizeram trabalhos semelhantes. A primeira conduziu bem, mas deixou poucas evidências registradas. Depois, a empresa já não lembrava com clareza o que havia sido identificado
nem quais passos eram prioritários. O poder da documentação. O que a segunda consultora fez? A segunda organizou um documento claro com contexto, método, riscos, ações e recomendações. Então, ela circulou, internamente, né? Ajudou a empresa a decidir, fortaleceu a sua imagem profissional. Então, ela agiu com um método, que é o método que eu deixo aqui para você. Quando o seu trabalho não ganha forma documental, ele perde, ele depende da memória dos outros para existir. Então, se você não registra, tudo acaba ficando na memória e você sabe como é que é a memória hoje em dia, né? Pergunta-chave para você. Você está ensinando a entregar atividade ou deixar um rastro profissional? E o exercício para você fazer agora. Monte uma estrutura básica de um relatório de riscos psicossociais com seis itens essenciais. Use como referência demanda inicial, a metodologia que você vai utilizar, os achados, os riscos, as ações recomendadas, né? E tudo que você pode sugerir para a empresa. Gente, além dessa estrutura, desse método que eu estou dando, essas ferramentas, você pode criar o seu. Mas o que eu peço para você, não fique atrás de informação na internet, porque é muita informação. Se você ficar pirateando na internet informação, o que que vai acontecer? Você vai se perder e vai se sentir inseguro, insegura para aplicar. Então, pega isso aqui e coloca em prática, ok? Posicionamento profissional, como entrar nas empresas. Encerrando o curso, nós chegamos ao posicionamento, porque saber muito não basta. Se a empresa não entende com clareza o que você faz, para que serve e como atua, como você vai atuar, como que você vai ajudá-la. O que é posicionamento? Primeiro eu vou te falar o que não é posicionamento. Posicionamento não é marketing vazio ou autopromoção superficial. Não é nada disso. Posicionamento é clareza profissional, conseguir explicar o seu serviço com escopo, método e linguagem adequada ao ambiente corporativo. O que o posicionamento comunica? Você não faz um pouco de tudo, tá? Lembra bem. Você ajuda a empresa a identificar, organizar e enfrentar riscos psicossociais. O seu foco é comunicação, liderança, clima e funcionamento organizacional. Presença profissional. O que as empresas observam, tá? Numa pessoa, num profissional. Médias e grandes empresas observam não apenas o que você diz, mas como você sustenta o que você diz. Então, clareza, prudência, estrutura, firmeza. Esses quatro elementos comunicam o quê? Confiança. Duas profissionais e uma empresa. Duas profissionais se apresentam a uma empresa. A primeira falava de motivação, desenvolvimento humano, desbloqueio emocional, liderança e bem-estar. Tinha repertório, mas parecia difusa. Ou seja, ela tinha repertório, ela era uma pessoa simpática, até tinha as ferramentas, mas o que aconteceu? Ela passou uma imagem insólita, uma imagem sem clareza, uma imagem sem posicionamento. E aí já sabe o que acontece. A apresentação que funcionou. Atuo no diagnóstico e enfrentamento de riscos psicossociais nas empresas, com foco em comunicação, liderança e clima, estruturando, mapeando
Plano de ação e intervenções alinhadas a NR1. A empresa compreendeu mais rapidamente o valor dessa segunda consultora e a percebeu como mais estratégica, ou seja, ela passou mais clareza. Ela disse para a empresa aquilo que a empresa precisa. O mercado valoriza quem sabe muito, mas contrata realmente, né, com mais facilidade, quem sabe se comunicar com precisão. E a pergunta-chave que eu deixo: você está ensinando seus alunos a serem interessados ou a serem compreendidos de forma estratégica? Pratique agora esse exercício no seu caderno. Escreva sua apresentação profissional em até 4 linhas, deixando claro o que você faz como consultor de NR1. Para quem faz qual problema você ajuda a resolver, ou seja, para quem você faz esse trabalho e o que você ajuda a resolver. Use a apresentação da segunda profissional como um modelo de clareza e precisão. Então, aqui você tem, né? Ó, como ela se posicionou, como ela se identificou. Eu atuo no diagnóstico e enfrentamento dos riscos psicossociais nas empresas, com foco em comunicação, liderança, clima, estruturando, mapeando, plano de ação e intervenções alinhadas à NR1. Então, olha só, nesse módulo de monitoramento, documentação e posicionamento, chegando ao final dele, você reconhece o nível de construção que você alcançou até aqui? Quanta clareza você teve? Módulo um, módulo 2, módulo 3, e agora, consolidando neste módulo 4. Você não apenas aprendeu a identificar riscos, você não apenas aprendeu a diagnosticar e intervir, você aprendeu a sustentar a sua atuação de forma profissional. O que você compreendeu então sobre a questão monitoramento? Que o impacto imediato não é o que garante mudança real. Ou seja, aquela palestra, aquele workshop que você fez rapidamente, não, né, talvez não traga o resultado real que aquele setor está precisando, ou aquele risco que precisa ser sanado. E que acompanhar comportamento, clima, processo e resultado é sim o que transforma a ação em consciência. Sobre os indicadores, você entendeu que indicadores não servem para complicar, mas para dar clareza, que medir não é controlar tudo, mas observar aquilo que realmente mostra a evolução que é necessária. Sobre a documentação, o que que você aprendeu? Que não é burocracia, é autoridade, é organização do pensamento, é proteção profissional, é continuidade, é o que permite que o seu trabalho continue existindo, mesmo depois da sua presença direta na empresa. O ponto mais importante sobre posicionamento não é aparência, é clareza, é conseguir dizer com segurança o que você faz, como você atua e qual problema você resolve dentro da empresa. E a ideia central desse módulo aqui para você: profissionais que não monitoram não sustentam, profissionais que não documentam não consolidam, profissionais que não se posicionam não crescem, tá? Profissionais que não se posicionam não crescem. Profissionais que não se posicionam não crescem. Agora, você tem base para não cair nesses 3 erros. Então, entendendo aqui, ó, entendeu norma até agora, compreendendo os requisitos fundamentais,
Aprendeu a diagnosticar, identificar gaps de prioridades, saber, né? Aprendeu a ler ambientes, mapeou contextos e riscos locais e estruturou ações, ou seja, aprendeu a planejar intervenções e também recursos. Você fechou uma formação completa da norma à atuação profissional consolidada. Isso não é mais apenas um conhecimento que você está recebendo, tá? Presta muita atenção. Não pega esse curso como mais um conhecimento que depois você vai engavetar. Coloca tudo isso em prática. Prepara um folder, prepara um cartãozinho, comece a deixar nas empresas e vai com humildade, vai com a sua pouca experiência, mas vai com coragem e vai com seriedade, com posicionamento que vai dar certo. Isso não é mais apenas conhecimento, tá? É construção de atuação profissional. Lembra que o meu objetivo dentro dessa formação é levar você a se tornar um consultor em NR1 dentro dessa atualização dos riscos psicossociais. E é a partir daqui, o seu próximo passo não é só estudar mais conteúdo, para com isso, tá? Não é só estudar conteúdo. Agora você tem as ferramentas, você tem como praticar, mãos à obra. Comece a aplicar, refinar e amadurecer o que você já construiu até aqui comigo. É na prática que ganha vida, tá, gente? Então a insegurança ela vai ceder. A insegurança ela vai acabar à medida que você pratica, tá? Porque é na prática que essa formação vai ganhar vida. Então, se é uma formação profissional, ela só vai ser uma formação profissional se você se tornar um profissional na área. Não adianta ter só o certificado. É você atuando que você vai se tornar um profissional. E é na consistência que ela se transforma em autoridade, tá? O seu posicionamento aqui. Monitoramento, onde a maioria erra, tá? Então vamos fazer uma síntese geral agora. Na aula 1, você aprendeu o conceito central, impacto imediato, que é diferente de resultado sustentado. O que monitorar? Comportamento, clima, processo e resultado. O erro mais comum: acreditar que o trabalho terminou no dia da intervenção. No dia que você aplicou o diagnóstico, fez o mapa, aplicou a intervenção para melhorar aquele risco, o grande erro é você achar que tudo acabou ali. Não. Existe o monitoramento, existe a empresa ela vai estar funcionando, tá? Coloca isso na sua cabeça. Você pode ficar monitorando isso e receber por isso. Na aula 2, indicadores e evidências. Conceito central: medir o que de fato mostra se houve avanço e os 4 níveis que nós vimos também. Na aula 3, documentação e relatório. O conceito central da aula 3: um trabalho bem feito, mas mal registrado perde força e credibilidade. O que o relatório precisa mostrar? Demanda inicial, metodologia, riscos identificados, ações realizadas, resultados e as recomendações. O erro mais comum: depender da memória dos outros para que o seu trabalho continue existindo. Então, deixe tudo documentado. E na aula 4, você aprendeu sobre seu posicionamento. Posicionamento não é marketing vazio, é clareza sobre o que você faz, como atua e qual problema você resolve. O que o mercado observa? Clareza, consistência, capacidade de comunicar o serviço, né, com o seu escopo, o método, a linguagem adequada. E o erro mais comum: saber muito, mas não conseguir explicar com precisão
o que você faz, para quem você faz e qual problema você resolve. Ao longo dessa formação, você percorreu um caminho que vai muito além do conhecimento técnico sobre NR1. Você aprendeu a ler ambientes, diagnosticar riscos psicossociais, estruturar intervenções, monitorar resultados, documentar com autoridade e se posicionar com clareza no mercado. Tudo isso. Então, no módulo um, você teve a compreensão profunda da NR1 e seus fundamentos. No módulo 2, você teve a leitura do ambiente e o diagnóstico de riscos psicossociais. No módulo 3, estruturação de intervenções e planos de ação, as ferramentas que eu te dei. E no módulo 4, o monitoramento, documentação e posicionamento profissional como um consultor, como uma consultora dentro dos riscos psicossociais. Isso é uma formação completa e agora é sua, tá? Você está recebendo tudo isso. Lembre-se, o fim é apenas o começo da sua evolução, o começo da sua prosperidade. Agora é sua vez. Você não terminou um curso, você construiu uma formação para você atuar. Esse conhecimento que você carrega agora tem nome, tem método, tem direção. O mercado não espera por quem ainda está se preparando, tá? Ele responde a quem está em movimento. Ou seja, você não precisa estar pronto, perfeito. Você tem as ferramentas. Vá lá e opere essas ferramentas, use essas ferramentas e resolva o problema. Vá a campo, aplique, documente, monitore, posicione-se com clareza de quem sabe exatamente o que faz. Uma boa atuação para você, tá? Deixa eu voltar aqui. E eu vou deixar agora também na plataforma vídeos mais curtos, com pequenas explicações, e vocês podem, por exemplo, ir colocando para mim dúvidas e eu vou criando mini vídeos para ir tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Esse curso tem o objetivo de te levar para frente, de te levar a prosperar nesse ano de 2026. É esse o meu objetivo para você com essa formação, ok? Eu estou aqui com mais de 6.000, 7.000 alunos já, tenho mais de 10 livros escritos, trabalho na área da comunicação, treinamento em comunicação e sou psicanalista também. E eu quero que você alcance esse patamar de sucesso, de prosperidade, de inteligência, cuidando de você, cuidando das pessoas, cuidando das empresas que você vai atender. Ok? Ó, um super abraço e a gente se vê.